a quem muito respeito, os anos da Faculdade de Ciências Sociais, os inícios, eram as figuras, enfim, que nos receberam naquele espaço. Mas eu acho que não é verdade que a não aprovação de hoje coloca o Estado da função pública em falência ou no garante dos salários. Há exemplos no mundo de países como a Bélgica, mesmo sendo uma economia já muito avançada, não houve aprovação do Orçamento Geral do Estado, os salários continuaram a ser pagos, porque a cobrança de receitas, a cobrança de imposto, não espera a aprovação do Orçamento Geral do Estado, não é? Pelo que também fica aqui a retórica de que, segundo as quais a Assembleia só aprova o Orçamento Geral do Estado por causa dos seus salários, também não é verdade. Porque o Orçamento Geral do Estado tem várias rubricas, e uma destas, ou tem várias rubricas, e tem despesa para setores vários. E o setor, ou seja, os três poderes soberanos, mesmo que não se aprove o orçamento, eles vão funcionar. Portanto, eu só acho que nós estamos esse Orçamento Geral do Estado peca a todos os níveis. Só amassamos aqui alguns números. É uma falsa ideia o que se projetou alguma imprensa, segundo as quais o Orçamento Geral do Estado trazia 15% para dois dígitos para a saúde e para a educação. É uma falsa ideia. O orçamento traz duas propostas, proposta A e proposta B. A proposta A é com a dívida, a proposta B é sem a dívida. Sem a dívida é que o orçamento dá dois dígitos na educação e igualmente à saúde. Só que, feliz ou infelizmente, não se estuda um orçamento sem ter em linha de conta a dívida. E o maior problema desse Orçamento Geral do Estado é a dívida insustentável. E nós chamamos a atenção ao Executivo angolano na semana passada sobre a necessidade de se fazer uma certificação da dívida para se renegociar e se ver a quem devemos, como foi feita essa dívida e como podemos pagar. Para ter uma noção, hoje é projeta para 2024 6,44% para a educação, 5,59% para a saúde. E projeta qualquer coisa de horripilante, de vergonhoso para um país com potência, que é uma potência, ou tem valor de potencial agrícola, água e abundância, terras aráveis, na ordem de 30 milhões de terras aráveis, juventude para trabalhar no setor primário. Para o setor primário, que é floresta, agricultura, pesca, 0,67%. Portanto, qualquer país no mundo, que a história da humanidade, o professor Nazinga nos ensinou, que nós aprendemos nas outras escolas, que querem desenvolver, todos, sem exceção, todos, repito, todos, investiram fortemente na saúde, na educação, para aqueles que quiseram ser autossuficientes alimentar, na agricultura, até se reinventaram. A agricultura gota a gota, a agricultura no deserto, etc. Todos. Por que Angola tem de ser o contrário? Alguém tem que nos dizer isso. Se vem para ter uma fórmula de desenvolver Angola sem investir na educação e na saúde, tem que nos dizer, temos que sentar na cátedra, estão aqui os professores, temos que perceber que há um país no mundo que se chama Angola, que vai se desenvolver sem investir na educação e na saúde. E isso vai ser uma inovação para o mundo, fora do qual não é possível. Portanto, o setor primário tem 0,67%, portanto, do OGE. Eu trago aqui outros números, só que não temos tempo aqui, mas eu coloquei isso na minha página do Facebook, está lá também, enfim. Nós, enquanto grupo parlamentar da UNITA, temos todas as comunicações na página do Facebook, tanto do grupo parlamentar quanto nas páginas pessoais dos deputados, e, portanto, estão lá as explicações sobre este OGE, que é a pior coisa que aconteceu nos últimos 6 anos. Essas razões que faz referência justificam. Um minuto, doutor. Estas razões, doutor Zinga, sim, já vamos lhe conceder. Essas razões que faz referência justificam a não aprovação, o voto, o fato da UNITA não ter dado voto favorável a este orçamento. Esta e outras, que eu digo mais uma. Aqui o Cicato foi feliz quando trouxe as 3 dimensões do Orçamento Geral do Estado. O Orçamento Geral do Estado tem 3 dimensões. Tem a dimensão legal, ele é uma lei que aprova o Orçamento Geral do Estado. Tem a dimensão política, que é a vontade de quem governa. Quem governa Angola entende que deve investir 0,66% na agricultura, 5,59% na saúde e 6,44% na educação. Nós, grupo parlamentar da UNITA, não concordamos com essa visão política dessa pessoa. Portanto, o voto é contra. E mais, tem a dimensão econômica. Também percebemos que este investimento não feito nesses setores que acabamos de citar, não transforma o país. E o Orçamento Geral do Estado tem uma missão fundamental: promoção do crescimento e concomitar do desenvolvimento econômico. Muito bem. Dr. Gilson Salus, o seu ponto de ordem? Primeiro, para tentar ratificar aqui o
Doutor Ndonde, não sei se teria Ndonda, é isso, desculpe por ter pronunciado mal o nome, peço perdão. Dizer que, para efeitos de clarificação, no quadro, portanto, legal do Orçamento Geral do Estado, em relação à Lei 15/10 de 2010, portanto, diz que, no seu artigo, por exemplo, 24, que se porventura a Assembleia Nacional não aprovar ou se votar contra o efeito o Orçamento Geral do Estado, o que acontece é que vai vigorar o orçamento geral anterior, ou seja, é a base do orçamento de 2023 com que quer os objetivos econômicos, quer os programas políticos e não só serão executados, serão, no entanto, concretizados. O que quer dizer que, se eventualmente, isso é uma hipótese que também pouco execuível para a nossa realidade política, porque a partida os orçamentos são sempre aprovados, tendo em conta, claro, a maioria parlamentar do MPLA. Por outra, eu penso que é um orçamento que não promove a sustentabilidade do Estado, ou seja, não promove, por exemplo, um dos grandes objetivos políticos do Estado, que é a garantia e a promoção do bem-estar. Se você tem, por exemplo, no Orçamento Geral do Estado, 6,5 para a educação, 5,6 para a saúde, se a memória não atrasou, com certeza que não é possível garantir sustentabilidade para esse Estado. Por outra, há aqui também o facto, no entanto, de, neste Orçamento Geral do Estado, termos previsto valores exorbitantes para a concretização da divisão política administrativa, nos termos de 1.334.212 kwanzas, que, portanto, são superiores em relação à efetivação, a possível, a hipotética efetivação das autarquias em 2024, que também não há clareza em relação a isso no Orçamento Geral do Estado. Fala-se possivelmente de gastos de valores para a continuação da construção de infraestruturas que virão a suportar as autarquias locais, mas que, do ponto de vista da efetivação, do ponto de vista da programação para concretizarmos as autarquias locais, que de partida nós sabemos que promoverá o desenvolvimento das comunidades, quer dizer, o desenvolvimento local, nós temos, por exemplo, para a construção das infraestruturas, não mais do que 570 milhões. Você tem valores muito altos em relação à concretização da divisão política administrativa, mas tem quase nada para levar a cabo a construção de infraestruturas que vão permitir no futuro próximo a efetivação, a institucionalização das eleições autárquicas. Seria uma forma, digamos, de postergar a implementação das autarquias no país? Efetivamente, que o Orçamento Geral do Estado, que está a discutir agora para 2024, não prevê efetivação das autarquias no próximo ano. Portanto, significa que há aqui também falsidade do ponto de vista eleitoral. O presidente João Lourenço prometeu efetivar as eleições autárquicas, claro, fê-lo ainda na campanha eleitoral de 2022, tendo mesmo percebido que havia, do ponto de vista da cutilância discursiva dos seus oponentes, a necessidade, a exigência de concretizar as autarquias, e, portanto, o Presidente também da República, nessa onda, fê-lo do ponto de vista discursivo. Mas o programa político que nos é apresentado por via do Orçamento Geral do Estado não prevê a efetivação das autarquias. Portanto, é um Orçamento Geral do Estado que não é sustentável, é um Orçamento Geral do Estado que, como já disse, é inviável, porque há incerteza também do ponto de vista do crescimento da economia. Agora, nós ficamos sem perceber porque é que o PRS, juntamente com a FNLA, dá um voto favorável a um orçamento que é duvidoso, um orçamento que é equivocado. E é por conta disto mesmo que o Dr. Nodonzinga vai justificar e pede o seu ponto de ordem. Faz favor, doutor, tenha bondade. Em primeiro lugar, não nos esqueçamos que o país, conforme está neste preciso momento, tem uma maioria esmagadora do MPLA no Parlamento. É verdade. Tendo esta maioria esmagadora, não nos dá espaço de manobra, a possibilidade de poder travar as intenções do MPLA em termos de voto. Portanto, o doutor está a dizer que... Deixa-me só evoluir. Muito bem. Em termos de voto. Podemos sim criar factos políticos, o votar contra é criar apenas um facto político.
é meramente um facto político. Porque votar contra como não, como abstenção, o orçamento vai ser aprovado, tendo em conta a representatividade que nós temos no Parlamento angolano. Por outro lado, não nos esqueçamos que estamos perante um projeto de sociedade do MPLA. Este projeto de sociedade é que tem sido traduzido... Mas quando diz projeto de sociedade está a referir-se ao quê de concreto? É que tem sido traduzido em programa para a governação deste país. Portanto, o projeto de sociedade da FENELA tem ideias claras sobre isso. Para nós, é a prioridade sine qua non é o setor social. Então, o projeto do MPLA não é sociedade, professor. É de governo apenas, projeto de poder. Exatamente. Não é só de sociedade, sim, é só de poder. Sim, senhora. Portanto, defende os seus interesses. E não são os interesses gerais, sublimes da população, do povo. É preciso entender isso. Muito bem. Entretanto, nós, na nossa visão a FENELA, temos uma outra concepção, contrária àquela do MPLA. Para nós, o que interessa, o povo é que está acima de tudo. Então, professor, o voto tinha que ser contra. Não, mas... O voto tinha que ser contra, professor. O facto político que o se refere é de menos. Nós temos que ter uma força capaz de levar uma mensagem aos cidadãos de que nós estamos contra aquele orçamento. É preciso levar essa ideia. Quando Vossas Excelências aqui disse muito bem que tem um projeto de sociedade e que a educação, saúde, aliás, a FNLA, e o setor primário que a agricultura sempre defendeu isso. E o vosso ideário é liberdade de terra. Ver quem defende liberdade de terra. Defender um orçamento que coloca 0,77% na agricultura é contraproducente. E isso demonstra alguma falta de compromisso, com todo o respeito, mas bem. Portanto, o que devia acontecer é que nós precisamos ter alguma coragem e dizer ao MPLA, chega. Essa coisa tem que ser feita no Parlamento e temos que levar essa mensagem para fora. Porque assumimos todos um risco, estar naquele Parlamento, trazer dados que contrariam e são factuais. Contrariam a visão do Executivo, são factuais. Portanto, há um elemento fundamental que aconteceu na Assembleia Nacional. Vocês já deram conta. Faltou, o Orçamento Geral do Estado em Angola peca sempre por peças fundamentais. Não trouxe a estratégia de endividamento a médio prazo, que é fundamental. E que não já traz o PND. Cerca de 50%. Sim, não traz o PND. Da receita. Portanto, eu me lembro, no meu primeiro ano no Parlamento, falei desse elemento de não ter trago o PND. Mas inventaram uma situação que é inconstitucional, que a lei diz, em sede do ano eleitoral, o partido pode entregar o PND 9 meses depois, mas a Constituição exige. Não pode existir uma lei infraconstitucional. A Constituição está acima de tudo. E fizemos um requerimento na Assembleia, naquele mesmo dia, remetemos à Assembleia, o MPLA foi apanhado com as calças na mão, de tal maneira que a bancada o Executivo, a bancada do MPLA votou a favor, como nós votamos a favor, da apresentação urgente deste plano de endividamento a médio prazo, que é algo altamente estratégico. Ou seja, o Orçamento Geral do Estado tem que trazer essa peça fundamental, que é que facilita, não só a fiscalização, mas como bem escrito, de que maneira o governo vai se endividar. Este país tem uma dívida. A Angola é o maior devedor da China em África, o segundo maior devedor da China no mundo. Nós temos que discutir isso com realeza. Nós hipotecamos o futuro desse país. Nós hipotecamos as crianças, hipotecamos até aqueles que ainda não nasceram. Então temos que ter uma mensagem forte ao MPLA. Estamos a hipotecar o país. Sim, então a mensagem tem que ser forte, mas tem que ser uma mensagem conjunta e forte. Portanto, e a FNLA parece estar a corroborar na hipoteca do país. Com todo o respeito, mais velho. Ao aprovarem, positivamente, a Constituição até nos assiste. Nós estávamos no ponto de ordem do Dr. Dona Zinga e infelizmente, depois o doutor concedeu aqui mais alguns minutos ao Dr. Quilombo, mas agora vamos priorizar o Dr. Cicato para também fazer aqui o seu momento de réplica. Nem tanto até réplica, talvez é um acréscimo. Mas o que é importante aqui é nós percebermos duas coisas que acho que seria elementar. Primeiro, nós não podemos discutir o orçamento que entra na Assembleia. Já sabemos. Ele entra e sai do jeito que entrou. Nem mais. Estrategicamente, o MPLA sabe o que está a fazer. Isso significa o quê? O que é que nós temos que discutir, então, é como é que é concebido esse Orçamento Geral do Estado. Porque também os partidos podem perder muito tempo a discutir quem votou contra quem votou a favor. E porque os partidos também têm as suas autonomias. Portanto,
a visão política da UNITA, a visão política do MPLA, a visão política do PRS e da FNLA podem ser diferentes. E, portanto, os grupos parlamentares também são autônomos. Ora, se o grupo parlamentar da UNITA entende votar a favor ou votar contra com os fundamentos que apresenta, e todos eles justificáveis, é legítimo que o faça. Se o grupo parlamentar do MPLA o faz, se o grupo parlamentar misto ou a representação do PH o fazem nos termos em que o fazem e entendem e fundamentam, é legítimo que o faça. Agora, vamos deixar que o cidadão faça o julgamento que entender necessário. Portanto, acho que em sede desse orçamento a discussão seria exatamente a abordagem mais profunda sobre o orçamento. Porque depois o que é que acontece? Os partidos na oposição depois podem até virar-se costa um ao outro. Quem mais está quem está contra o povo, quem está a favor, quem está próximo do MPLA, quem está próximo da UNITA. Portanto, essa discussão pode ser até uma manobra também de diversão de quem propôs o próprio Orçamento Geral do Estado nos termos em que propôs, e pode-se perder muito tempo aqui a discutir, virar-se costas uns dos outros, e no final do dia há outros assuntos importantes a discutir. Na minha perspectiva, o debate é necessariamente este, e portanto os partidos políticos também devem ter essa autonomia. Portanto, é necessário, porque democracia também é um pouco disso.